Começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e essa audiência no programa de hoje. Olha, hoje vai ser sensacional. Nós vamos falar um pouco sobre o avanço da tecnologia e as respostas bíblicas para esse avanço. Hoje tem muita coisa acontecendo, principalmente e olha que eu não sou muito entendido disso, mas no campo de bioética, eu comecei a ler aquele negócio que eu falei, meu Deus do céu, como é que nós vamos responder, nos posicionar, ou que interpretação a Bíblia tem para esse tipo de questionamento. Nós vamos falar sobre alguns deles, porque eles meio que batem, tiram a poeira um pouco de assuntos antigos, que nem a eutanásia, que nem aborto, só que não é da maneira que a gente imaginava, são maneiras novas e diferentes que a gente nunca parou para pensar. Será que isso vai mudar alguma questão moral de como nós acreditamos e interpretamos a Bíblia acerca desses assuntos? Será que a igreja às vezes é um pouco atrasada nas suas respostas? Hoje a gente está falando sobre bioética, e a gente ainda está falando se pode homem comer mulher com mulher. Acho que no Antigo Testamento Deus já respondeu isso, né? Será que a gente tem acompanhado a velocidade do avanço, né, da questão da ética mesmo? Porque quando a gente fala de ética, a gente vai falar sobre moral, sobre religião, não tem como fugir disso, e de sociedade, né? Porque tem gente que tira, por exemplo, embriões, que alguns falam que é aborto, outros é para pesquisa, porque muitas pesquisas, o campo de pesquisa científica cresce em cima disso. Pode? Não pode? Por causa disso que a gente descobre novos tratamentos, remédios. Enfim, vai ser bastante vasto. E hoje, os crentes de hoje em dia, e eu estou me alongando porque de fato tem muita coisa para falar sobre isso, e crente hoje em dia, qualquer pessoa, não se contenta mais com não pode porque é pecado, ou pode porque é de Deus. Não existe mais essa. Nós temos que ter uma resposta plausível, muitas vezes até científica, para poder que a pessoa fique, tá bom, então acredito, bom argumento. Para falar um pouco sobre esse mundo novo, recebo ele que é pastor da igreja da cidade, pastor Moisés Ambrosio. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Estamos aqui, é polêmico, né? Que a gente tem que responder, e às vezes a resposta que a gente tem é Bíblia, mas não é aquela resposta que a pessoa quer esperar. Não é completa, não parece. Completa, não pode porque é pecado, né? Mas por quê? E a gente vai descobrir hoje que a Bíblia tem resposta para tudo. Claro, não é assim você pegar e olhar, né? Por exemplo, vamos começar. A Bíblia já falava sobre que a Terra era redonda, certo? 1650 anos antes de Jesus, os grandes sábios já diziam que a Terra estava em cima de um gigante que segurava a Terra, não é isso? Pois era plana, e precipício. E aí quem disse que era redonda até morreu, o pessoal matava quem dizia que era redonda. Só 1650 anos depois de Jesus que foram descobrir, não, a Terra realmente é redonda. Então a Bíblia já falava alguma coisa, as pessoas que não queriam entender o que falava sobre como ela fala no dia de hoje, que a ciência se multiplicará no fim dos tempos. Eu acredito que a gente vive isso, porque a ciência, meu irmão. Por exemplo, meu Deus do céu. Você sabia que a Bíblia já falava sobre a internet? Eu vou falar para você. Meu pai. E sobre extraterrestre. Eita, a gente vai falar. No outro programa o pastor falou, André, eu não acreditava, agora eu acredito. Ele vai ter que falar isso aqui pra gente também. Eu recebo ele também, que é pastor da Igreja Congregacional de Icaraí, e também é doutor em Teologia pela PUC. Pastor Márcio Leal, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, é um prazer. Eu acho que tudo isso passa, André, por uma questão de um dualismo muito grande que existe entre a Bíblia e a ciência. Um dualismo que vem desde a questão da modernidade. A gente criou um dualismo entre corpo e alma, e aí passa entre ciência e Bíblia, e por conta disso a gente deixa de entender, de perceber que na verdade a ciência ela pode ser utilizada, e bem utilizada até mesmo para certificar muitas questões que a Bíblia representa, que a Bíblia apresenta. Agora, a Bíblia também não tem como pressuposto apresentar dados científicos. A Bíblia tem outros pressupostos, e isso é interessante que a gente tenha. A gente precisa iniciar, startar uma discussão, né? E aí a gente pode pensar uma série de coisas a partir daí, mas esse dualismo é interessante que a gente perceba. E até eu acho interessante isso, mas dentro disso também, os questionamentos hoje que um membro de uma igreja tem com um pastor, ele não espera só uma resposta na fé. Às vezes a gente quer, pastor, por que pode, por que não pode? Nesse caso, o que você fala? Hoje, nós esperamos uma resposta, às vezes, mais científica, embasada, de todo mundo, principalmente de um líder de uma igreja, de um líder religioso. Vamos falar um pouco sobre isso. Também acredito, para mim a ciência não é contra ou antagônica à fé ou ao evangelho. Para mim elas vão de mão dadas, claro que a gente tem que entender onde é esse ponto. Para falar também sobre isso, recebo ele que é pastor da igreja da cidade, Adriel Ambrosio, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado pelo convite. E isso aí, quando eu vejo essas coisas, isso aí não me assusta.
isso aí não abala a minha fé, pelo contrário, confirma a Bíblia. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aí ele discutiu. Vamos debater que esse assunto vai... Já retrucou algum tipo de explicação? Eu acho que isso é muito da nossa geração, né? Não pode, por que que é? Eu fazia isso muito com meu pai. Eu fazia isso muito com meu pai. Na minha adolescência eu fiz várias vezes. Mas não pode. Mas por que, pai? Por quê? Por quê? Aí eu ia estudar e dava a resposta. Pai, descobri por que não pode. Bem-vindo, Adriel Antenados na Geral. Também recebo ele, que é pastor, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Pastor Oswaldo Lopes, bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Prazer receber. Uma alegria, André, poder estar no seu programa, Antenados na Geral. Eu quero dizer que esse é um assunto pertinente, interessante e relevante para o nosso tema. Nós percebemos que mudanças avassaladoras, significativas e profundas têm acontecido em nosso tempo, em nosso século. Sabemos que antes do século XIX era praticamente impossível a gente discutir tal questão, a Bíblia e a ciência. Mas depois que houve então as mudanças, a alta crítica, a baixa crítica, e hoje a gente pode lidar com essas questões com muita liberdade. E como foi dito aqui, Bíblia e ciência não são antagônicos. Na verdade, a Bíblia, embora seja uma revelação, não é um livro de ciência, ela, na verdade, trata e fala a respeito de ciência. E ela se torna base para a ciência, e a ciência também passa a ser base para a Bíblia, porque muitas questões que são citadas nas Escrituras Sagradas, a ciência tem discutido, tem servido de elementos, né, para que a ciência possa tratar até nos dias de hoje. Então vai ser realmente um debate muito interessante, e já deixando claro que nós não temos respostas para tudo. Nós estamos aí no campo ainda da especulação em relação a muitas questões que vão ser tratadas aqui. Sabe, pessoal, e vai pegar fogo mesmo, porque você colocou bem, ciência é um estudo exato, só que ela, quando a gente fala da bioética, essas coisas, a ciência começa a estudar e experimentar coisas que não são exatas, tipo vida. Quando você começa a estudar e manipular vida cientificamente, você está tocando em um valor que não é exato. E aí como é que você diz pode, não pode, é ético, não é legal, é ilegal? Esse debate é muito grande. Quem vai participar também desse nosso debate, ele que é pastor congregacional e também assistente social, o pastor Márcio Ferreira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. É uma alegria estar aqui com os meus colegas. Espero que a gente possa contribuir aí, fomentar com os espectadores aí, nossos irmãos em Cristo também, um grande debate que seja de ensino. E já para já começar aqui falando alguma coisinha, fomentando, pegando a fala aqui sobre ciência, né, a gente precisa entender o seguinte: as ciências elas têm as suas áreas de atuação. Nas ciências naturais, nós vamos encontrar que o modelo de estudo é aquilo ali que é a neutralidade, é parcialidade, aquilo que é palpável, aquilo que é mensurável, e aí a ciência vai conseguir distinguir e trabalhar tudo isso. Agora, outros ramos do saber da própria ciência, as ciências sociais, por exemplo, que é o meu caso, a gente vai encontrar essa interação maior com o ser humano, com a sociedade na qual ela está inserida, está fundamentando, está estudando ou refazendo a sua teoria ou revendo a sua hipótese. E aí é nesses momentos, nesse andar da ciência, que a gente muitas vezes vai encontrar essa convergência na Bíblia ou não. Aí é daí que surge as hipóteses bíblicas. Elas podem ser experimentadas, elas podem ser cientificadas. Aí eu espero que a gente consiga clarear um pouquinho e que a gente consiga colocar muito fogo na mente de muita gente por aí. É um campo vasto de debate, de fato, hoje. Olha, você pode participar do nosso debate. Nós vamos colocar na sua tela o contato para você interagir com o Antenados na Geral, pergunta, questionamentos. E geralmente nós colocamos algum contato dos pastores, e-mail, ou telefone, ou algum site, um blog. Se você quiser ter um contato posterior ao programa, tirar alguma dúvida, porque às vezes a gente faz programa assim, vem um monte de estudante para cima de mim. E eu não entendo muito sobre entrevista aqui, mas vocês podem continuar tendo contato, fazer perguntas e dirimir as suas dúvidas com os nossos convidados. Quando a gente coloca o nome embaixo, geralmente a gente coloca algum tipo de contato. É sempre bom lembrar isso para você, tá bom? Deixa eu iniciar, antes da gente entrar num trabalho pesado. Como vocês entendem o posicionamento da igreja evangélica? Claro, o que é posicionamento de igreja evangélica? Às vezes é de lideranças, através de cartas, através de púlpito, através de formação de pensamento literário, de vídeo, em tudo sobre temas.
Vocês acham que nós temos tentado alcançar ou debater assuntos atuais, conforme esses que eu falei? Por exemplo, a gente está entrando num campo agora, que é uma coisa que eu tenho lido muito, que é bioética, e parece que, eu não sei, não sei se a gente tem tanta resposta, porque a bioética, ela retira daquele baú o seguinte questionamento: onde começa a vida? É na fecundação? É 30 segundos depois? É 12 dias depois? É antes? E a ciência, com o seu avanço, consegue descobrir coisas que, de fato, olha, as ligações de neurônios e cerebrais e pulsamento de um embrião começa 30 dias depois da fecundação. Então, antes é como se fosse uma massa sem vida, mas aí vem a gente como não, é na hora da fecundação, e acabou, e é isso, e não discute mais. E você começa a entrar num campo que parece, poxa, a gente está discutindo se casamento homossexual é certo ou errado, enquanto a gente está se debatendo com algo de bioética. Vocês entendem que temos falhado um pouco em acompanhar as dúvidas de vanguarda que a sociedade tem apresentado, pastor Osvaldo? Eu creio que a igreja está sendo desafiada neste século a tratar dessas questões, porque os nossos jovens estão estudando, estão se deparando com essas situações nas universidades, nas faculdades e no dia a dia. Então a igreja, ela é forçada nos dias de hoje a tratar dessas questões com propriedade, com sabedoria, e dar as respostas, né, que o mundo precisa em relação a tais questões. Então eu percebo que se nós dormimos no ponto, vamos dizer assim, paramos no tempo, nós precisamos acordar. É tempo de abrirmos os nossos olhos e trazermos, quer seja no púlpito, em encontros, em palestras, em seminários, essas questões para que nós possamos orientar os nossos jovens e dar a eles embasamentos bíblicos, teológicos, para que eles possam suportar toda essa gama de informações, toda essa carga que muitas vezes eles recebem lá fora, né, nas universidades, para que a sua fé não seja abalada diante de tais questões, mas que eles encontrem na palavra de Deus embasamento para que eles possam permanecer firmes e ter também respostas claras, né, objetivas a tais questões que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. E inclui então a questão da bioética. Você sente isso no dia a dia de a garotada principalmente não engole mais o não pode porque é pecado, ou sim é de Deus, a gente quer mais, a resposta tem que ser um pouco mais profunda. Eu acho até que não é só garotada. Não, nesse sentido, eu entendi você. Eu digo no sentido porque hoje a população hoje já está tão envelhecendo, né? Que a gente percebe hoje as pessoas, pastor, porque ele tinha razão, a igreja por muito tempo, ela se camuflou em cima da palavra pecado, né? Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, e a ovelha, quando via essa palavra, já tinha como um sinal de que não tinha que discutir mais isso, certo? Hoje não, hoje o pecado é discutível. É discutível, né? A globalização força isso, né? E é bom porque hoje a igreja está passando por situações tão difíceis, exatamente pelo fato de não ter discutido como caso da homossexualidade, casos nós estamos vendo sobre aborto, que não discutiu porque tinha medo ou porque achava que a Bíblia era a resposta que a Bíblia dava não era tão fácil de lidar com aquilo e não tinha como dialogar, porque os líderes se acostumaram, a maioria, a não ler, a não estudar, a ter a Bíblia, que é a principal. A demonização do desconhecido. Eu não sei, então é do demônio. Não tem, é do demônio. A história nos mostra. Exatamente. Isso. O que eu não conheço. E principalmente aquilo que o pastor falou aqui no início. A demonização da ciência, né? Historicamente já tem isso. A ciência por exemplo, quando a gente fala de ciência e Bíblia, o pessoal pensa logo no Gênesis, na evolução e no criacionismo. E porque existem hipóteses, vamos dizer assim, diferenciadas, a gente imagina que tudo que discorre daí é contrário, e não é. Não é. Se a gente sai um pouco da questão da criação de tudo, o restante de vida, de tudo, acho que a Bíblia está muito corroborando com o que a ciência fala hoje, né? Comprova. E eu acho que os dias atuais também têm forçado a gente, nós pastores, a nos prepararmos, a entendermos que a Bíblia dialoga com outras questões, a Bíblia dialoga com a literatura, a Bíblia dialoga com a própria ciência, né? E quanto a isso, por exemplo, na questão da bioética, a bioética está diretamente relacionada à filosofia. Então, quem busca na Bíblia resposta para algumas questões e procura respostas prontas, não vai achar. Então você tem que pensar na questão filosófica, na questão ética, como que os relacionamentos vão sofrer a partir da situação abordada. Você tem que pensar na questão da filosofia. Isso é importante.
A gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus, sem dúvida alguma, mas ela precisa dialogar com algumas questões para que a gente possa pensar, refletir a respeito de algumas questões. E tenha soluções, então, mais práticas para oferecer aos dias de hoje. Drell, o que tu acha? A igreja protestante, ela começou fazendo alguns questionamentos, e por causa disso ela foi expulsa. Os que começam lá foram expulsos da igreja católica porque levantaram alguns questionamentos. E a igreja católica, como é que ela reagiu? Não, isso não pode. Isso vai contra os interpretação bíblica. Não, mas não é só... A gente parece ter medo até hoje. E, desculpa até entrar nisso, porque hoje, de fato, eu debati um dia isso e acho fenomenal a questão de... O pensamento teológico, eu sou assembleano pentecostal de hoje, e eu vou pegar aqui alguns pais da teologia pentecostal, são pensadores que interpretaram isso diferente. 300, 400, 500 anos atrás. Não tinha nem Brasil ainda quando eles pensaram nisso. E até hoje nós pensamos igual a ele. Porque a gente tem medo de questionar até a doutrina hoje. Não que seja, para mim, não tem que mudar, para mim está tudo certo, mas existe aquela coisa, não questione, que o questionar é pecado. A gente se travou nisso um pouco. Eu tenho como referência o apóstolo Paulo, que para mim é o apóstolo dos apóstolos. Ele deixava muito claro, olha, se um dia eu falar, eu não lembro exatamente, se um dia eu falar alguma coisa que seja loucura, não me ouçam. Um evangelho diferente desse, não me ouçam, não dê ouvidos para mim. Quem é o pastor que teria coragem de falar isso? Olha, meus irmãos, se um dia eu falar alguma loucura, não dê ouvidos para mim, não ouçam o que eu estou falando. Então, e eu vejo hoje muitos pastores indo para aquela, não toque no ungido do Senhor, eles nem sabem o que isso significa. A Davi falou isso numa outra situação que não tinha nada a ver com isso, e usam isso de uma forma generalizada, e vai cair na doutrina que foi baseada em teólogos antigos e tal. Então, a igreja protestante ela começou questionando, e a gente ficou parado no tempo. E aí os jovens hoje têm acesso à tecnologia, à informação, e estão sendo questionados. E eles estão indo buscar a resposta. Só que eles não estão tendo a companhia dos líderes para andar com eles nesse caminho de respostas. Não estão os satisfazendo. Vamos para um rápido intervalo, que foi tão bom que estourou 3 minutos já esse bloco aqui. Eu vou trazer de novo um questionamento antigo e vou trazer da nova maneira. Vamos falar um pouco sobre aborto aqui. O que é a bioética e as novas invenções, o que o avanço, né, da tecnologia e da medicina está fazendo a gente repensar tudo novamente. Temos resposta para eles? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.